Esdras capítulo 4, versículo 12. Coloque para a gente aí, por gentileza, no telão. Enquanto os irmãos procuram, quero me fazer grata a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a Deus pela vida da pastora Clara, do pastor Saulo. Glória a Deus por nos conceder a tribuna mais uma vez para pregoar a mensagem de Jesus. Esdras, capítulo 3, 12. Capítulo 3, 12. Que está escrito assim: porém muitos dos sacerdotes levitas e chefes de família já idosos que tinham visto o primeiro templo choram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, e assim não podia distinguir a voz de alegria, as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouvia de longe. Sente em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu estava em oração e o Senhor colocar esse texto no meu coração. O tema dessa mensagem é superando os conflitos e se preparando para uma nova estação. Quem crê que esse ano de 2026 vai ser um ano de novas estações? Glória a Deus. Dentro desse texto, a Bíblia nos fala sobre o templo. No contexto de Esdras, havia sido destruído. Quero que você preste atenção. Quando o povo de Israel se afastou de Deus, veio o juízo através do rei Nabucodonosor, da Babilônia. Ele invadiu Jerusalém por volta de 586 a.C. E aconteceu o seguinte: o templo de Salomão foi totalmente destruído. Os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. A cidade foi queimada e o povo foi levado cativo em exílio babilônico. Por que o templo foi destruído? O templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, por volta de 586 a.C. Isso aconteceu principalmente por causa da desobediência, idolatria. O povo adorava outros deuses, injustiça e corrupção. Naquela época, muitos profetas foram levantados por Deus para trazer uma mensagem exortativa, mas nem todos queriam ouvir aquilo que Deus estava falando. Por quê? Porque eles queriam viver uma vida totalmente conforme as suas vontades. Deus enviou muitos avisos, mas o povo não se arrependia. Então a destruição foi uma consequência de uma vida espiritual a qual negligenciaram. Não é apenas um evento político, mas só que Deus vai permitir essa situação. Deus vai permitir a destruição. Deus vai permitir o rei Nabucodonosor invadir a cidade para que pudesse trazer posicionamento sobre a vida do povo. E sabe o que é interessante, pastor Bruno? É que existem situações que Deus ele vai permitir em nossas vidas para gerar em nós um posicionamento e uma mudança. Porque eles estão vivendo uma vida que não agrada a Deus. Eles estão levantando altar. Eles estão vivendo uma vida de idolatria. Infelizmente é isso que acontece quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Tem glória na casa? O cativeiro na Babilônia também foi consequência dessa desobediência. Deus permitiu que eles fossem levados para corrigir o coração do povo, quebrar a idolatria, levar o povo ao arrependimento, fazer cumprir a palavra profética, a qual foi dita por Jeremias. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus, não, mas fala com voz de alegria. Deus, Ele vela pela sua palavra.
Então foi um tempo de disciplina, mas também foi um tempo de propósito espiritual. Ou seja, o templo que representava a presença de Deus, adoração, aliança com Deus, ficou em ruína por anos. Mas eu quero liberar uma palavra profética ao seu coração. O cativeiro, ele tem início para começar, mas também tem tempo para terminar. Olha para o seu irmão e fala assim: o cativeiro tem início, tem data para começar, mas também tem o tempo para acabar. Nem todo cativeiro é para matar. Cativeiro é para posicionar. Cativeiro é para trazer experiência. Cativeiro é para trazer conserto no altar. Deus está dizendo: nem é que eu tenha que te ferir, mas eu não te perco. Então olha só, a obra exigia compromisso, exigia compromisso e fidelidade com Deus. O que Deus quer gerar no nosso meio nessa noite é uma vida quebrantada na presença dEle. Então olha só, o templo estava em ruínas, para você entender, porque todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Depois de cerca de 70 anos, Deus moveu o coração do rei Ciro, Esdras capítulo 1, permitindo que o povo voltasse para Jerusalém com propósito. Ciro Grande governava o império da Pérsia. Olha só, esse império era muito grande e incluía várias regiões como Pérsia, atual Irã, centro do governo, Babilônia, que ele conquistou, Média, parte da Ásia Menor, atual Turquia, regiões próximas ao Oriente Médio. Mas sabe o que é interessante? Deus vai visitar Ciro. Deus vai tocar em Ciro. Quem é Ciro? Ciro é um rei pagão. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Deus vai levantar, pastora Ana, pessoas que você menos espera, que vai trazer e que vai ser bênção de Deus na sua vida. Então, quando o rei Ciro assume o poder sobre a Babilônia, ele passa a governar também sobre o povo de Israel, que estava sobre o povo de Israel que estava ali no cativeiro. Depois de cerca de 70 anos, Deus move o coração do Ciro. Eu quero liberar uma palavra ao seu coração. Deus vai mover corações duros. Deus vai levantar, aleluia, pessoas que serão canal de bênção na sua vida. Há um decreto do céu sendo liberado. Por mais que Deus permitiu o cativeiro, Deus também permite a sua misericórdia. Deus vai levantar quem? Ciro, um homem pagão, mas Deus vai usá-lo com propósito. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que 70 anos de cativeiro, mas só que agora Ciro vai permitir que o povo voltasse para Jerusalém com propósito. Existe um propósito que Deus ele manifesta aqui nessa quinta profética. Existe uma palavra que Deus libera sobre o seu coração. Deus usará pessoas que você menos espera, que será ferramenta de Deus na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Escute, eu já começo a pregar. Então ele permite que o povo retornasse para Jerusalém, porque a cidade havia sido totalmente destruída. Por isso em Esdras vemos o povo voltando à reconstrução do altar e depois a reconstrução do templo. Agora imagina só, pensa comigo, 70 anos cativo, 70 anos em um cativeiro, talvez sem esperança. Mas sabe o que o texto me lembra? Salmo de número 126. Aqueles que plantaram em lágrimas, chorando, esses retornarão consigo, trazendo seus feixes. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa quinta profética? O que eu tenho para você, aleluia, os teus olhos ainda não puderam contemplar, aleluia.
Eu sinto uma graça do Espírito Santo em ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Deus está dizendo: eu permiti a destruição, eu permiti o cativeiro, eu permiti o rei Nabucodonosor invadir Jerusalém, eu permiti a cidade ser queimada, destruída. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando tu retornar, aleluia, o negócio vai ser diferente, a experiência vai ser diferente, algo sobrenatural vai acontecer sobre a tua vida. Cativeiro não mata, não. Cativeiro traz maturidade e experiência. Porque tem gente que quer andar conforme a sua vontade e esquece que a vida dele é governada por Deus, não pelas suas concupiscências. Então olha só, retorne 70 anos em cativeiro. Eles voltam, Jerusalém destruída, o templo destruído. Mas sabe o que é interessante? Que quando eles retornam, a primeira coisa que eles fazem é a reconstrução do altar espiritual. Assim como o templo foi destruído e depois restaurado, Deus também restaura a área das nossas vidas que foram quebradas. Mas existe um processo, a volta, alinhar o coração, reconstruir o nosso altar com Deus em secreto. Assim, quando o povo retorna do cativeiro, o interessante é, eles estão preocupados sim com a destruição dos muros de Jerusalém, com o templo de Jerusalém. Mas só que a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar da adoração. A primeira coisa que eles fazem é voltar para a essência dos princípios da palavra de Deus. Porque entenda uma coisa, há uma importância sobre o templo físico, mas há uma necessidade e uma carência espiritual. Porque nós precisamos entender que o que Deus ele quer gerar no nosso coração é a presença, é o fogo que queima. Por isso que diz em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem tem lenha para botar no altar, coloque nessa noite, porque é uma graça de Deus. Meu filho, antes de você reconstruir um templo físico, conserta primeiro o altar de adoração. Porque é muito importante o templo estar alicerçado, ter estrutura, mas não tem como estar aqui dando adoração a Deus se o templo espiritual está todo desconcertado. Não adianta queremos estar no meio da igreja, aleluia, afirmando uma presença e uma graça de Deus, se esse fogo que queima aqui dentro de mim, ele não queima na faculdade, ele não queima no trabalho. E Deus está dizendo, antes do templo físico ser levantado, eu quero levantar o altar espiritual. Eu quero quem tem mão para levantar, levanta. Hoje Deus vai reconstruir as áreas que foram atingidas na sua vida espiritual. Reconstrói o altar primeiro. Dá importância para a sua vida espiritual. Preparei um sermão para 2 horas de mensagem, mas eu vou correr. Olha só. Existem áreas da nossa vida que foram destruídas, mas que Deus vai reconstruir, que nos fará viver o novo. Vamos lá. Quem foi Esdras? Esdras foi um sacerdote e escriba judeu profundamente dedicado à lei de Deus. E sabe o que eu acho interessante? É que enquanto o povo estava vivendo uma vida totalmente de idolatria e paganismo, tinha Esdras, um escriba judeu, profundamente dedicado à lei de Deus,
Porque eu já libero uma palavra para você aqui, não é sobre o ambiente, é sobre aquilo que nós carregamos. Tem gente que fala assim: pastora, mas na minha faculdade eu pequei, porque existe muita influência errada. Mas eu quero liberar uma palavra do céu para a sua vida. Um alimento quentinho que vai te sustentar. Não é leite, não é mocotó, é algo sólido que vai te trazer substância. Eu sei que na faculdade, no teu trabalho, existe muita influência que, aleluia, quer te conduzir ao pecado. Mas eu quero dizer para você: aquilo que tu carrega é maior do que aquilo que está no mundo. Quem tem compromisso com Deus, independente do ambiente, independente da circunstância, ele permanecerá. Extra, judeu, escriba, está priorizando a palavra de Deus. Não é você que vai ser influenciado. Não é o mundo que vai te ganhar, mas é você que vai influenciar essa geração. Deus está levantando Esdras, homens e mulheres que priorizam a lei, homens e mulheres que carregam a presença de Deus, homens e mulheres que priorizam o livro da palavra, a Bíblia, homens e mulheres que no meio de uma geração corrupta ainda decidiu priorizar a palavra de Deus, homens e mulheres, aleluia, homem de uma mulher só, homens que decidiram permanecer. Deus está te levantando para influenciar esta geração. É você que vai botar o fogo na seara dos filisteus. Isso é pretexto para quem quer pecar. Mas foi fulano que me influenciou. Botou uma arma na tua cabeça? É tempo de posicionar e reconstruir o altar. Então olha só. Judeu profundamente dedicado à lei de Deus. Ele aparece no Antigo Testamento, especialmente no livro que leva o seu nome. Ele viveu no período pós-exílio, ou seja, depois que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e começou a retornar para Jerusalém, Esdras teve um papel essencial na restauração espiritual. Alguns pontos importantes sobre Esdras para você entender. Sacerdote e escriba, ele não apenas conhecia a lei, mas também ensinava com zelo e fidelidade. Líder espiritual foi levantado por Deus para conduzir o povo de volta aos princípios da palavra de Deus. Restaurador da fé, ao chegar em Jerusalém, percebeu que o povo estava afastado dos caminhos do Senhor e promoveu arrependimento e reforma espiritual. Homem de oração, Esdras colocava diante de Deus com humildade, confessando pecados, intercedendo pelo povo. Ei, eu quero liberar uma palavra do céu ao seu coração. Deus está te levantando para interceder pela vida de alguém. Deus está te levantando para ensinar a palavra de Deus sobre a vida de alguém. Deus está te levantando com prioridade aqui nessa noite. Alguém que reconhece aquilo que carrega, alguém que respeita a presença. Entenda uma coisa: se a presença dele está no ambiente, eu tenho que atribuir total honra e reverência a ele. Então é alguém que zela pelos princípios da palavra. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar a Israel os seus estados e juízo. É alguém, 18 minutos, é alguém que tem importância, que ama a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que o contexto que a gente está vivenciando hoje é de esfriamento, é de apostasia, heresia, falsos profetas. Mas sabe o que é interessante? Eu vejo homens igual Esdras e mulheres que têm em seu coração em carregar a palavra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, não se assuste, mas o que Deus quer gerar no nosso meio não é fogo estranho. O que Deus quer gerar no nosso meio é constância. Porque Deus não quer gerar algo que é emocionalismo, algo que emotiva a tua fé em um ato momentâneo. Não.
Deus quer gerar altar, Deus quer gerar reconstrução. Deus quer gerar palavra. É alguém que lê a palavra de Deus, medita de dia e de noite. É alguém que marcha aqui, é alguém que roda aqui, é alguém que pula aqui. Mas fora dessas portas ele continua cheio da presença de Deus. É alguém que carrega a palavra de Deus em seu coração. É alguém que não, aleluia, não compactua com as coisas desse mundo. Eu estou pregando em uma quinta profética cheia da graça de Deus. Eu vim debaixo de uma palavra exortativa. É construir o templo espiritual. Porque a gente entende que na quinta profética eu não venho por quem está pregando, com quem está cantando, não. Eu venho porque eu sei quem Ele é na minha vida. E a palavra que eu carrego na minha vida. Então olha só. Essa foi um líder que... Não vou pregar sobre isso, eu já vou entrar no texto. Já eu começo a pregar. Essa foi um líder que em meio à inconstância espiritual, frieza, desobediência, decidiu buscar a palavra de Deus, preservar sua identidade e ser instrumento do Senhor para restaurar a identidade do povo de Israel. Aí eu escrevi assim: o ambiente não muda quem você é em Cristo, mas Deus te levanta com grande posicionamento para influenciar essa geração. O ambiente não muda quem é você em Cristo, mas é Deus que te levanta com grande posicionamento para influenciar esta geração. Quando o povo voltava para Jerusalém, não era apenas um retorno físico, é o início de um processo de reconstrução espiritual, emocional e estrutural. Aleluia, eles restauram o altar. Antes de reconstruir o templo, era necessário restaurar o altar. Sem arrependimento e sacrifício, não há verdadeira edificação. Levantar o altar, sacrifício e adoração a Deus. Antes de reconstruir o templo físico, era necessário restaurar o altar. Sem arrependimento e sacrifício, não há verdadeira edificação. Não há verdadeira edificação. Não é somente em palavra, mas é atitudes e ação. Deus quer gerar nesta noite coração quebrantado. Deus quer gerar compromisso no altar. É compromisso com a presença. É compromisso com a palavra de Deus. Tem muita gente que deixa de prestar adoração a Deus. Tem muita gente que deixa de prestar adoração a Deus somente dentro do templo. Mas Deus não quer gerar apenas uma adoração momentânea. Ele quer gerar uma adoração constante. Deixa assim para me enxergar mais direito aqui. Sabe o que é o mal da nossa geração? Nas festividades, ele se esforça para vir. Está no culto como esse, apoteótico, a glória de Deus se manifestando. Ele está se entregando, corpo, alma e espírito. Mas depois que essas portas se baixam, se fecham, ele já não consegue ter uma constância e uma vida de adoração a Deus. E é entendível nessa noite. A gente precisa entender algo que é muito importante. A gente precisa entender que é normal nos cultos simples como esse, a presença do Espírito Santo se manifestar. Mas entenda uma coisa, sabe o que Deus falou no meu coração? Uma vez, é muito bom congresso, pregadores famosos pregando, a glória de Deus se manifestando no meio do ambiente. Mas Deus não quer gerar emocionalismo. Deus não quer gerar uma adoração momentânea. Deus não quer gerar falácias. Deus quer gerar ação e atitude. Aí Deus falou para mim: faça do seu quarto de oração o maior congresso da tua vida. Quarto de oração, intimidade, adoração a Deus, ela não se resume somente a templo. A adoração a Deus, ela se resume a uma entrega diária. Eu estou na faculdade, mas eu estou adorando. Eu estou em casa, mas eu estou adorando. Eu estou no trabalho, mas eu estou adorando. Porque eu entendo uma coisa: quem faz um ambiente de adoração é você.
o louvor não estava bom. Ah, mas a pregação, a pastora bateu tanto que saímos calejados. Entenda uma coisa, a palavra é dura, exortativa, mas ela traz ânimo. Deus está dizendo para alguém: eu quero trazer um alimento sólido, um alimento que vai te trazer substância, mas que tu vai continuar andando 40 dias e 40 noites. Porque eu vou dizer para você, Deus, Ele quer gerar algo em nosso coração e ama a verdadeira adoração. Ele vai falar: eu estou em busca de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Se Ele está atrás do verdadeiro, é porque tem falso. Se Ele está atrás do verdadeiro, é porque tem adoração superficial. E eu entendo uma coisa, aqui eu transbordo, porque a chama, ela vem acesa dentro da minha casa. É de manhã, quando acorda, começa a cantar os hinos da harpa. Se não sabe cantar os hinos da harpa, bota no YouTube, bota lá, vai ter uma coletânea de muitos hinos, que lá você vai sentir agora e o fogo de Deus arder sobre o teu coração. Aleluia. O culto aqui é lugar de se transbordar. Eu me encho aonde? Eu me encho dentro da minha casa 3 horas da manhã buscando a presença de Deus. Sabe por que existe muito crente hoje que está largando o ministério, que está parado, que não avança? É porque ele fica esperando alguém orar por ele. Ah, jejua por mim, ora por mim, consagra por mim. Deus está dizendo: movimenta-se, gere um altar, um ambiente de adoração dentro da sua casa. Vai te encher 10 minutos. E eu só estou na introdução. Mas vai dar certo. Vou correr aqui. Então olha só. O maior altar não é esse daqui. Esse aqui é importante, mas é o que está dentro de você. E como é que está esse altar dentro de você? Será que você tem alimentado essa chama? Então não é o ambiente que vai te mudar, é você que muda o ambiente. Então olha só. Tem muita gente que deixa de prestar adoração a Deus somente dentro do templo. Mas Deus não quer gerar apenas uma adoração momentânea, Ele quer uma adoração constante. Está na sua casa, mas tem altar levantado. Está no trabalho, mas tem altar levantado. Está na faculdade, mas tem altar levantado. Quem faz um ambiente de adoração é você. Aqui no templo eu chego transbordando. Sem altar, sem ter altar, sem ter fogo, não tem presença de Deus. Tem gente que tem muito altar, mas está vazio. Tem gente que tem muito altar, aleluia, mas não tem fogo. Tem gente que tem muito altar somente em falas, mas não tem ações, não tem atitude. Deus não quer gerar altar momentâneo. Deus quer gerar altar verdadeiro. Deus não quer gerar altar de qualquer jeito. Deus não quer gerar altar quebrado. Aleluia. Quem lembra aqui do profeta Elias, quando estava lá no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal? Antes de descer o fogo, primeiro ele foi lá e consertou o altar. Sabe por que não tem fogo muitas das vezes na tua vida? É porque o altar está rachado. E altar rachado não desce fogo. Altar rachado não tem presença. Altar tem que ser santo para subir uma adoração santa a Deus. Quem é que tem altar? Quem é que vai decidir voltar? Lenha, 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 lenha. Então olha só. Então, eles voltaram a oferecer sacrifício e busca da presença de Deus. Começaram a reconstrução do templo. Lançaram os fundamentos da casa de Deus. E aqui eu começo a pregar, agora é sério. Lançaram o fundamento da casa de Deus. É um começo ainda pequeno, mas cheio de significativo. Depois do altar vem a construção. O povo não parou, eles avançaram. O altar representa a vida espiritual restaurada. O templo representa estrutura reconstruída. Deus não quer só emoção espiritual, Ele quer edificação. Entenda uma coisa. Agora houve um investimento na obra de Deus, a reconstrução do templo.
Eles deram dinheiro, sustentaram trabalhadores e organizaram recursos. Era madeira de Líbano, os pedreiros trabalhando. E houve investimento e dedicação. Porque tem gente, Bruno, que quer ser abençoado, mas não quer abençoar a casa de Deus. É bíblico. Tem gente que quer ser próspero, mas não quer investir no reino de Deus. Aí está reclamando porque a empresa não prospera, porque as coisas não avançam. Então olha só, não vou pregar sobre isso. A obra exigiu compromisso prático, não apenas espiritual. Pessoas que decidiram botar a mão, trabalhando, pega a enxada, pega o cimento, se movimenta, investimento, não somente em palavra, mas em atitudes e práticas. Então, eles negociaram com os sidônios e Tiro para trazer madeira, ou seja, usar estratégia de conexão. Toda oração exige posicionamento. Há momentos que existe sabedoria, planejamento e alianças certas. Deus vai estabelecer alianças certas na tua vida. Repita para o teu irmão, fala assim: Deus vai estabelecer alianças certas na sua vida. Por isso que eu louvo a Deus pelas alianças. Hoje tem uma amiga aqui comigo, uma grande amiga, uma grande aliança. Então olha só, eles estavam trabalhando, eles estavam em movimento, eles estavam investindo e eles estavam debaixo do decreto do rei Ciro. Isso mostra que havia permissão divina e favor. Após 70 anos de cativeiro, o povo volta para casa. Eles estão celebrando a conclusão do templo, mas não apenas o lançamento, mas não apenas o templo construído, somente os alicerces que tinham começado a dar início. No entanto, o som que ecoava em Jerusalém era uma mistura confusa de gritos de júbilo, gritos de choro. Sabe por quê? Porque os idosos, os que tinham visto o primeiro templo, começaram a ver a reconstrução do templo. Eles começaram a chorar. Por quê? Porque eles achavam que aquilo era pequeno demais. Porque eles se lembraram do passado do templo que era maior. Mas já eu entrego algo de Deus para a sua vida. E os jovens, pastor Ítalo, eles começaram a chorar de alegria. Porque por mais que era apenas um alicerce pequeno, mas era algo significativo para a vida deles. Deus não está interessado em repetir o passado. Ele está interessado em reconstruir algo novo. Não chore pelo que foi passado. Celebre porque o alicerce já foi lançado. Para de comparar o seu agora com o seu antes. Deus está trabalhando no seu presente. Eles não estão celebrando a conclusão do templo, mas apenas o lançamento do alicerce. No entanto, o som que ecoava em Jerusalém era uma mistura confusa de gritos, júbilos e gritos de choro. Os mais velhos choravam porque lembravam da glória do templo de Salomão. Para aquele novo alicerce parecia pequeno demais e pobre demais. É por isso que o profeta Ageu, ele vem quebrando isso. Porque ele diz assim: a glória da segunda ou da última casa será maior do que a da primeira. É pequeno, mas é um começo. É pequeno, mas é algo que já está se movimentando. Os velhos estavam presos ao passado. Aí sabe o que Deus libera ao meu coração? Sabe por que tem muita gente que não avança? Porque está lembrando do passado, está lembrando das coisas que se passaram. Aí Deus está dizendo: eis que estou estabelecendo um novo tempo, uma nova estação. Aleluia, para a sua vida. Então era um mix de emoção, porque ao mesmo tempo que era muito grito de choro, era de alegria. Às vezes o nosso apego ao como as coisas que era antes nos impede de celebrar o que Deus está fazendo agora, pastor. Ah, mas quando era assim, mas naquele tempo, esqueça. Deus está hoje te libertando de cativeiros emocionais,
de prisões que hoje te paralisa e te impede de prosseguir para o seu futuro e para novas conquistas da parte de Deus. Não deixe que a saudade de um tempo que passou segue os seus olhos para o milagre do recomeço. O alicerce pode ser menor, mas é necessário valorizar os pequenos começos. A coragem de celebrar os pequenos começos. O júbilo dos jovens. Uma nova geração gritava de alegria. Eles não tinham parâmetro do passado. Então o que eles viam era apenas graça. Para quem viveu no deserto, um simples alicerce era motivo de festa. Para quem vivenciou as suas dores, o seu passado com traumas e decidiu abandonar tudo e recomeçar, o novo é pequeno, mas era já motivo de celebração a Deus. Precisamos aprender a celebrar o processo, não apenas o resultado final. O profeta Zacarias nos adverte: pois quem despreza os dias pequenos, quem despreza o dia das pequenas coisas, Zacarias 4:10. Se Deus lançou a primeira pedra, Ele é fiel para completar a boa obra. Muitos não podiam distinguir o som de júbilo, o som de choro. Essa é a realidade da nossa caminhada com Cristo. A vida é feita de perdas, mas algumas perdas você não vai entender agora. Algumas situações você não vai entender porque Deus permitiu. Mas Deus está dizendo: eu estou te permitindo reconstruir um tempo novo. Eu estou te permitindo reconstruir um tempo de adoração. Eu estou te permitindo jubilar, porque o alicerce ainda está em fase de desenvolvimento. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: para de chorar pelo aquilo que já se passou. Pare de ler, eu já vou encerrar, já vou orar pela sua vida. Para de ficar pegado, aleluia, as coisas emocionais. Deus está dizendo: deixa e vai, deixa e vai. Desapega, algum desapego são necessários para você avançar. Hoje toda a corrente que te paralisava está sendo quebrado pelo poder e pela palavra de Deus. Você pode se colocar de pé? Corri para finalizar na hora. Mas eu quero perguntar para você aqui hoje: você está disposto a deixar as coisas que já se passaram e recomeçar uma nova história em Cristo Jesus? Será que hoje você... Porque tem gente que quer viver transição, que quer viver mudança, mas está pegado. Desapega, porque Cristo está estabelecendo uma nova história. Dói, mas é necessário. Porque às vezes as coisas que você vivenciaram no passado estão te impedindo de celebrar novas conquistas. E o que Deus não quer gerar não é esse sentimento de tristeza, não, mas Ele está dizendo para alguém: é hora de você sair, é hora de você avançar, é hora de celebrar, é hora de chorar de alegria pelo novo que Deus está